Eu estava em frente ao prédio onde meu marido trabalhava. Respirei fundo e liguei para ele. Por que você está ligando? Você sabe que estou em reunião. Ele respondeu irritado. Apertei o celular na mão e levantei o olhar. A porta se abriu. E então eu o vi, saindo às pressas, ajeitando o paletó, acompanhado de uma mulher, próxima demais, íntima demais. Senti um sorriso escapar, frio, controlado. Claro, em reunião, murmurei. Eu já sabia o que ele escondia e já tinha preparado uma grande surpresa para ele. Bem-vindos ao canal. Antes de começarmos, por favor, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. Gostamos muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. Rita voltava do trabalho para casa num ônibus lotado quando o telefone tocou dentro da bolsa. Desde que o filho Rodrigo tinha ido estudar na capital, a mulher vivia em constante apreensão e esperava ansiosamente uma ligação dele. Com dificuldade, tirou o celular da bolsa e se decepcionou ao ver que era um número desconhecido. Mesmo assim, atendeu. Nunca se sabe o que pode acontecer com o filho nessa capital distante. Bom dia, Rita. Você pode falar agora? Soou do aparelho uma voz adocicada e melosa. Rita franziu a testa e estava prestes a desligar, mas algo a deteve. Não vou tomar muito do seu tempo, e acredite, é do seu interesse me ouvir, disse a voz feminina. O que é? Uma nova tarifa bancária ou uma super oferta da operadora de celular? Respondeu Rita irritada, prestes a desligar de novo. Rita, eu só queria avisar que o seu marido tem uma amante. É isso. O que você faz com isso é problema seu. A ligação caiu. A mulher olhou ao redor desorientada. Pareceu-lhe que as últimas palavras da desconhecida tinham sido ouvidas por todo o ônibus e os passageiros agora faziam questão de não olhar para ela. De repente, Rita sentiu dificuldade para respirar e desabotoou o botão de cima do casaco. Olhando pela janela, percebeu que ainda faltavam 3 paradas até sua casa. Entendendo que não conseguia mais ficar no interior abafado do ônibus, começou a se abrir caminho até a saída. Descendo na próxima parada, sentou-se num banco. As pernas cederam completamente. Doíam como se ela tivesse passado o dia de salto alto. Antigamente, Rita adorava usar sapatos e botas de salto. Esse tipo de calçado realçava suas pernas esguias e a impedia de se curvar. Mas tudo isso ficara para trás. Os saltos, a postura impecável e até a cintura que resistira mesmo depois do nascimento de Rodrigo, com os anos, tudo havia sumido. Agora, Rita era uma mulher completamente comum de 46 anos, sem nada de notável e há muito resignada com esse fato. Claro que ela sempre cuidava da aparência e não deixava as raízes crescerem a ponto de mostrar os fios brancos. Todo mês, sem falta, ia ao salão de sua amiga e se arrumava. Fazia manicure e pedicure no mesmo salão, com a conhecida de uma conhecida. E ainda, verdade seja dita, não tão frequentemente e na maioria das vezes sem o marido saber, frequentava um spa. Depois desses procedimentos, fosse o cabelo, as unhas ou o spa, Rita se sentia mulher por algum tempo. Mulher assim, com letra maiúscula, porque no resto do tempo era apenas mais uma mulher dissolvida na multidão das que também viviam cansadas das preocupações diárias, mas jamais baixavam a guarda. Voltando a si, Rita finalmente entendeu o que tinha acabado de acontecer. A desconhecida havia ligado de um número avulso, sabia seu nome e tinha ido direto ao ponto, sem rodeios. Aquilo não soava como brincadeira. Com raiva não só da desconhecida, mas também de si mesma, tirou o celular da bolsa e ligou de volta para aquele número. O assinante não estava disponível. Olhando para a tela com espanto, Rita tentou mais 3 vezes sem sucesso e, desistindo, foi caminhando em direção à casa. A dor nas pernas desapareceu como por milagre e o sufoco também passou. Rita imaginava como chegaria em casa e ela e o marido passariam a noite toda rindo daquela história. Mas a ideia durou pouco. A mulher a havia chamado pelo nome. Sabia quem ela era. Aquilo não era um engano nem uma brincadeira aleatória. Alguém conhecido havia decidido lhe dizer aquilo, ou pior,
Havia alguma razão real por trás da ligação. Mas quem poderia fazer isso com ela? E como poderia ser verdade? O marido de Rita, Victor, não era nada parecido com alguém capaz de ter uma amante. Seu universo se resumia ao descanso noturno diante da televisão e às conversas sobre a reforma do sítio herdado dos pais. É verdade que ultimamente Victor havia mudado um pouco, ficado mais importante e solene, mas era compreensível. Finalmente o tinham promovido na fábrica, nomeando-o chefe de uma das divisões. Mesmo levando em conta algumas mudanças no comportamento do marido, a imagem de Victor de certa forma não combinava com aquela história de relacionamentos secretos. Chegando em casa, Rita parou um instante na entrada do prédio e então decidiu, por via das dúvidas, ficar calada por enquanto e não contar ao marido o que havia ocorrido naquele dia. A ligação seguinte do mesmo número chegou 2 semanas depois. Rita tinha contraído gripe e estava deitada, tentando vencer a doença com remédios, receitas caseiras e até autossugestão. Este último método era insistentemente recomendado pela apresentadora de um dos programas de televisão que Rita ficava assistindo o dia inteiro, já que não tinha forças para mais nada. "Bom dia, Rita. Posso tutear? Odeio falar de você", disse ao telefone a mesma mulher como se já fossem velhas conhecidas. "Tudo bem, se é o que você quer", respondeu Rita, um tanto aborrecida. A mulher achava que toda aquela história havia ficado para trás e não esperava que a ligante voltasse a dar sinal de vida. O marido de Rita se comportava como sempre, embora ela tentasse de todas as formas pegá-lo em alguma coisa relacionada a outra mulher. Não encontrando motivo concreto para se queixar, Rita se proibiu com firmeza de pensar sequer que Victor pudesse estar atraindo, embora aquela voz ao telefone nunca tivesse saído completamente da sua cabeça. A preocupação aumenta as rugas no rosto, e rugas ela já tinha de sobra. E o Rodrigo tinha dito outro dia que conhecera uma garota, logo no primeiro ano de faculdade. Quando é que o filho pensaria nos estudos se só falava daquela Aninha? "Rita, eu não sou sua inimiga", disse enquanto isso a mulher que havia ligado. "Já não sou, aliás, o contrário. Agora estamos no mesmo barco e eu quero te ajudar." Rita ficou completamente confusa depois dessas palavras e ficou ainda mais irritada. "Olha, como é seu nome?" "Nádia." "Então você, Nádia, quer me dizer que meu marido tem uma amante?" "Sim, exatamente." "E quem seria?" "Eu." A mulher do outro lado da linha deu um suspiro quase inaudível. "Já não sou." "O que quer dizer, já não sou?" "Eu disse que estamos no mesmo barco agora. Explica melhor, por favor." A voz de Rita ganhou um tom metálico. Ela sentiu vontade de se beliscar para entender se aquela conversa estava acontecendo de verdade ou se a febre havia voltado. "Rita, não é por isso que estou ligando. Sim, ficamos juntos por um tempo, eu e o Victor, e depois ele foi atrás dessa vagabunda." "Que vagabunda? Não estou entendendo nada." "Você está bem da cabeça? Fala do meu marido como se ele fosse algum Dom Juan miserável. Eu sei que ele não é desses que corre atrás de qualquer saia. Antes de a gente se envolver, só tinha você na vida dele. Ele mesmo me contou certa vez. Foi por isso que me apaixonei por ele." Hoje em dia é raro encontrar um homem assim, com princípios. Se o que você diz é verdade, não tem princípio nenhum. Rita se levantou da cama e começou a andar de um lado para outro pelo quarto. "Então meu marido ficou com você e depois te largou para ficar com outra. É isso." Rita parou perto da janela e mecanicamente olhou lá fora. No pátio, como se nada estivesse acontecendo, mães passeavam com carrinhos de bebê, e as crianças maiores brincavam na rua. "Sim, mas foi ela quem enfeitiçou ele. O Victor nunca teria feito isso por conta própria", disse a interlocutora, e Rita se agarrou com as 2 mãos ao peitoril da janela. O que mais queria era mandar aquela louca para bem longe e depois ligar para Victor exigindo uma explicação. "Sabe de uma coisa? Cansei de ouvir essas bobagens e com o meu marido vou me entender sozinha", exclamou a mulher com raiva. "E isso seria muito estúpido da sua parte. O Victor não vai admitir nada, e você não tem provas.
Foi por isso que eu sugeri que primeiro você reúna essas provas. Como assim? Perguntou Rita, a contragosto. Eu sei o lugar e a hora dos encontros deles, por isso posso te ajudar a pegar o seu marido. Só não faz nada e não fala nada para o Victor por enquanto. Acredite, é pelo seu próprio bem. A interlocutora, fiel ao seu hábito, desligou sem se despedir. Rita ficou por alguns segundos olhando para a tela apagada e então pegou do parapeito o vaso com as flores murchas que o marido lhe havia dado no dia dos namorados e o atirou no chão. Lágrimas brotaram dos olhos. Sentia pena do vaso querido e de si mesma, porque não tinha forças para limpar os rastros do próprio acesso de raiva. Rita caiu exausta na cama e chorou alto. Cerca de 1 hora depois, a mulher começou a se recuperar aos poucos. Já não lembrava quando havia derramado tantas lágrimas pela última vez, mas aquelas lágrimas trouxeram o sossego esperado e permitiram que Rita visse a situação por outro ângulo. Se o marido não era quem ela pensava que era, um homem honesto e íntegro, para que ela o queria assim? Faltava só começar a segui-lo e se humilhar ainda mais. A única coisa em que a ligante Nádia havia acertado era que, no momento, Rita não tinha nada concreto para apresentar ao marido. E no caso, e Rita contava muito com essa possibilidade, de tudo aquilo se revelar mentira, ela é quem pareceria muito patética. Assim, Rita decidiu mais uma vez segurar os ânimos e, fingindo que nada tinha acontecido, esperar o desenrolar dessa história. Havia tomado a decisão, mas não tinha pensado em quanto seria difícil esconder seu estado de espírito do marido. À noite, Victor notou os cacos do vaso no lixo e, como se tivesse pressentido algo, perguntou: "O que foi? Você quebrou o vaso?" "Quebrei." "E daí?" respondeu Rita asperamente, sem olhar para ele. "Nada. Só perguntei. Como você está? A febre passou?" "Não é da sua conta." Rita queria gritar, mas em vez disso respondeu curtamente: "Estou bem. A febre foi embora." Percebendo que a esposa estava de mau humor, Victor não quis perturbá-la e foi para a sala assistir ao programa favorito. Passaram-se mais alguns dias, até que aquela mulher voltou a ligar para Rita. Até então, o número do qual ela ligava estava sempre desligado. Rita, sem aguentar, tinha tentado falar com ela algumas vezes. Além disso, consumida pelos próprios pensamentos sombrios, Rita pediu a um colega mais jovem que descobrisse a quem pertencia aquele número. Mas isso também não levou a nada. O assinante no qual o número estava registrado era um certo Pedro Vasconcelos. "Você foi forte, Rita." "Eu tinha medo de que você não aguentasse e os assustasse", disse Nádia ao telefone sem cumprimentar. "Estou aguardando suas instruções", respondeu Rita brevemente, decidindo não perguntar mais nada e ver o que ela proporia. "Então acho que chegou a hora de a gente se conhecer pessoalmente. Proponho combinar um encontro onde eu possa te mostrar todas as provas necessárias da infidelidade do seu marido." Enquanto Rita se preparava para esse encontro, tremia como se fosse fazer uma prova. A mulher revirou todo o guarda-roupa e por fim colocou um jeans comum, uma blusa e um casaco. Primeiro quis ir sem chapéu para mostrar o corte de cabelo novo que sua amiga e cabeleireira de mão cheia, a Lily, tinha feito nela no dia anterior. Mas bem antes de sair de casa, Rita acabou colocando o chapéu na cabeça. Não precisava de frescura. O inverno ainda não havia acabado e ela não tinha a menor vontade de ficar doente de novo. Pelo caminho, ficou imaginando como seria a tal Nádia. Pelo telefone era impossível saber a idade dela. Rita tinha um pavor enorme de se deparar com uma mulher jovem e bonita, com quem simplesmente não tivesse como competir. Para grande surpresa de Rita, Nádia era uma mulher completamente comum, sem nada de extraordinário na aparência. E já não jovem. Dava a impressão de ser até mais velha que a própria Rita, e sua presença era meio apagada e sem graça. Rita sentiu uma pontada de decepção ao vê-la, e por um instante se perguntou mais uma vez se havia algo de verdade naquilo tudo. "Boa tarde. Eu te imaginava exatamente assim", disse Nádia, quando Rita parou ao lado dela.
Como assim, assim? Escapou de Rita. Bom, deixa pra lá. Nossa principal tarefa agora é outra. Qual? Precisa explicar? Olha, Rita, presta atenção. O seu marido está muito envolvido com essa mulher. Rita suspirou. Você queria me mostrar alguma prova? Você não acredita em mim? Pois é, enquanto além das suas palavras não tiver outros argumentos para acusar meu marido de qualquer coisa, então agora você vai se convencer. Olha, essas fotos foram tiradas por mim pessoalmente e me custou muito trabalho. E filmei um vídeo também para você não ter dúvida de que são imagens reais, não uma montagem. Se quiser, um vídeo também pode ser montado, murmurou Rita. Nádia lhe lançou um olhar impaciente e enfiou o próprio celular nas suas mãos. Os dedos de Rita tremiam levemente quando ela abriu a primeira foto e olhou com atenção. Na imagem, sem dúvida alguma, estava seu marido. Estava claramente no seu novo escritório, pois Victor havia descrito exatamente aquele ambiente quando se gabava da promoção. Victor estava sentado numa grande poltrona de couro e, ao seu lado, encostada na beira da mesa, havia uma garota. Uma garota bem jovem, 20 e poucos anos no máximo. Não estavam fazendo nada de especial. Victor simplesmente segurava a mão dela nas suas. Na foto seguinte, tirada em alguma rua, o marido de Rita já abraçava aquela bela jovem. Depois, vinha o tal vídeo. A filmagem era de má qualidade e feita claramente de longe, mas Rita reconheceu sem dificuldade tanto o carro do marido quanto o próprio Victor. Aquilo a enjoou. Segurando-se com dificuldade, a mulher passou mais algumas fotos de conteúdo parecido com as anteriores e, chegando a uma foto de um gato ruivo, devolveu o celular à dona. O nome dela é Natália. Ela foi nomeada secretária do seu marido e se encontram no apartamento dela. A Natália aluga um lugar num prédio bem em frente à nossa fábrica. É lá que eles... E as fotos suas com o Victor? Interrompeu Rita. Nádia corou visivelmente e balbuciou. Eu apaguei tudo. Você acha que as provas não são suficientes? São suficientes. Rita ajeitou a bolsa no ombro. E agora? O que você espera de mim? Perguntou. Como assim? No seu lugar eu... Você não está no meu lugar, disse Rita secamente. Ela começava a tremer, e a última coisa que queria era que a rival percebesse seu estado. Como quiser. É claro que é coisa sua. É que eu pensava, me parecia... Não sei o que você pensava, nem o que te parecia, mas peço que não me ligue mais. Falo totalmente a sério. Se ligar de novo, não me responsabilizo pelo que possa acontecer. Rita virou as costas e foi em direção à saída do parque. Mais alguns passos, e ela dobraria à direita no atalho, e lá, atrás das árvores, já não seria vista. E mesmo que caísse no chão porque as pernas praticamente não a sustentavam, Nádia não veria. Mais um pouquinho, quase lá. Mantenha a postura, ela não vai ver sua fraqueza. Vai, anda. Rita atravessou o portão do parque e saiu para a avenida barulhenta. Os carros passavam velozmente, se misturando numa mancha colorida. A mulher mal conseguia puxar ar e tentava decidir para onde ir, para a direita ou para a esquerda. Rita virou à direita e seguiu ao longo da avenida. Chegando a uma passagem de pedestres, desceu a escada e se encostou de costas na parede fria. Como seria sua vida daquele momento em diante, Rita ainda não sabia, mas sabia uma coisa: não seria como antes. Quando o marido chegou do trabalho, Rita já estava completamente recomposta e pronta para conversar com ele. Victor, hoje não tem programa de televisão. Precisamos conversar sobre uma coisa, disse a mulher em tom absolutamente calmo. O que é? É sobre o Rodrigo? Perguntou Victor. Não, o Rodrigo não tem nada a ver com isso. Diz respeito a gente. A gente? O que foi? Rita não respondeu à pergunta. Em vez disso, disse: quando terminar de jantar, vem para a sala. E você não vai jantar? Não, não estou com fome. Victor ficou por um bom tempo fazendo barulho com a louça na cozinha, tentando adiar o momento de uma conversa que, ao que tudo indicava, seria séria e, portanto, pouco agradável.
Tinha passado pelo menos meia hora quando ele foi finalmente para a sala e se sentou na poltrona em frente à esposa. O que foi? Queria passar uma noite tranquila e você inventou alguma coisa. Você sabe, já tenho tensão suficiente no trabalho. Aguenta. Só quero saber há quanto tempo isso vem acontecendo. 1 ano, 2, 3 ou muito mais? E a Nádia não foi a primeira com quem você teve um caso. Que Nádia? Ao ouvir as primeiras palavras da esposa, o homem ficou visivelmente nervoso, mas ao ouvir o nome da suposta amante, realmente se surpreendeu. Quer dizer que você não sabe quem é a Nádia? Rita franziu a testa. Nádia? Ah, entendi de quem se trata. E o que essa louca te contou? Rita não respondia e fitava o marido. Rita, isso é desagradável, claro, mas não é bem assim. Essa louca ficou me perseguindo por um tempo. Bom, não exatamente perseguindo, só insinuava que não seria contra um romance. Mas entre a gente nunca teve nada, juro para você. Os colegas dizem que não sou o primeiro em quem ela se joga. Não é de admirar. Uma mulher sozinha vivendo com um gato. Por um breve instante, Rita sentiu um alívio incrível. Mas a alegria passou tão rápido quanto veio. Bastou lembrar o que ela tinha visto com os próprios olhos no vídeo. E quanto à Natália? Ela também te perseguia? Perguntou Rita. Victor ficou imediatamente pálido e baixou os olhos. Essa idiota te contou também? Que idiota? A Nádia. Sim, ela. E não só me contou, me mostrou. Sabe que ela ficava vigiando vocês? Imagino que ela ficou com raiva de você dar a uma o que nega a outra. Mulheres rejeitadas, Victor. São vingativas. O que quer dizer mostrou? Sussurrou o homem, os lábios embranquecendo. Exatamente o que a palavra diz. Como você acha que foi para mim ver aquilo? O rosto de Victor passou do branco ao vermelho. Rita, eu não pensei que seria assim. Não queria. Depois dessa promoção, tudo mudou de alguma forma. Eu me senti como outra pessoa, e as pessoas também passaram a me tratar diferente. Enfim, não tive forças para resistir quando uma mulher jovem como a Natália, de repente, demonstrou interesse em mim. Me perdoa, Rita. Juro que nunca mais vai acontecer. Eu mesmo sei que me comportei errado. Mas foi como um encantamento. Idiota. Idiota sem juízo. Você consegue me perdoar, Rita? Fala. Victor olhou para a esposa por baixo das sobrancelhas. No olhar havia uma súplica. Rita ficou em silêncio. Depois, levantando-se, disse brevemente: A gente vê. A partir daquele dia, o marido de Rita mudou-se para a sala, e eles quase não falavam. Victor dizia a si mesmo que a esposa precisava de tempo para se acalmar e, sentindo-se culpado, tentava ficar despercebido. Por alguns dias, chegou a se afastar de Natália, menos por convicção do que pelo medo de ser descoberto de novo. A jovem, porém, estava longe de se conformar com isso. Natália havia nascido numa família desestruturada e, querendo sair do ambiente em que crescera, tentava de todas as formas organizar a própria vida. Tinha diante dos olhos o exemplo vivo de como se podia conseguir o que queria e viver sem se privar de nada, o de sua amiga, que havia se dado muito bem tornando-se amante de um chefe de meia-idade. Por isso, seguindo o conselho dessa mesma amiga, Natália obteve o diploma de secretária após concluir com grande dificuldade um curso técnico e foi trabalhar na fábrica com o salário mais baixo possível. No começo, era assistente de secretária, mas depois, por uma feliz coincidência, assumiu o lugar de uma funcionária mais velha que havia decidido de repente se aposentar. O chefe de Natália também havia assumido o cargo há pouco tempo, mas ela resolveu iniciar a caçada imediatamente. Victor, embora não fosse tão rico quanto ela gostaria, tinha pela frente mais uma promoção. Natália soube disso por acaso de uma colega. Além disso, o chefe de Natália não era lá muito velho e não lhe causava nenhuma repulsa. O afastamento de Victor Natália encarou como um desafio do destino e se lançou na batalha com energia redobrada. Seu peixe estava quase escapando do anzol e a garota de jeito nenhum podia deixar isso acontecer. Colocou tudo em campo.
vestidos curtíssimos, lágrimas e até declarações de amor. Em menos de uma semana, Victor cedeu, como já era seu padrão quando a tentação aparecia. Natália, mas não aqui e nem no seu apartamento. Fica perto demais da fábrica, é perigoso. Podem nos ver. Sabe, alguém fica nos vigiando e depois conta tudo para a minha esposa. Precisa arranjar outro lugar, longe daqui. Vamos fazer assim. Eu alugo um apartamento em outro bairro. Você vai de aplicativo, não no meu carro. E também não vamos conseguir nos ver com tanta frequência. Não quero problemas em casa. Tudo bem, meu amor. Farei tudo como você disser. É só você alugar logo esse apartamento, disse a garota fungando de maneira ensaiada e saiu do escritório de Victor com um sorriso sedutor. Rita ficou feliz que Victor resolvera não perturbá-la e, como ele pensava, lhe dar tempo para se conformar com a realidade. Na verdade, Rita usava esse tempo para algo completamente diferente, não para decidir se perdoava o marido ou não. Essa decisão, provavelmente, ela já havia tomado naquele momento em que ficou encostada na parede fria da passagem de pedestres, enquanto os transeuntes que passavam apressados a fitavam. A conversa com o marido, acontecida naquele mesmo dia, apenas reforçou Rita em sua decisão. Victor havia admitido a traição, prometido que não se repetiria, e ainda assim Rita sabia que promessa fácil demais costuma durar pouco. Ela havia visto aquilo antes, em gestos menores, em descuidos que na época preferia ignorar. Victor não era um homem de má índole, mas era um homem que cedia, e ceder uma vez tornava a segunda mais fácil. Há alguns anos, uma de suas amigas, Laura Pacheco, vivia na capital, para onde se mudara depois do divórcio. Aqui na capital há muito mais oportunidades. Com sua experiência de trabalho, você poderia se estabelecer muito bem, dizia Laura logo depois de se mudar. Rita entendia que Laura estava com saudade e respondia em tom de brincadeira. Se eu me separar do meu Victor, venho te encontrar com certeza. Pois bem, ao que tudo indicava, tinha chegado a hora de Rita seguir os conselhos da amiga. Rodrigo, depois de se formar, não planejava voltar para a cidade do interior e esperava encontrar trabalho na capital. Ainda mais agora que havia conhecido a namorada Ana, que havia crescido na capital e dificilmente ia querer ir para outro lugar. Então, Rita viveria na mesma cidade que o filho e cuidaria dele, ajudando no que pudesse. Rita enxugou uma lágrima no rosto. Não se arrependia nem um pouco da decisão de mudar completamente de vida, mas tinha um pavor enorme de começar tudo do zero. Na sua idade, isso não era tão simples. Mesmo assim, não via outra saída. Ficar com o marido e viver com medo de que ele voltasse a traí-la era algo que Rita não estava disposta a fazer, embora a dúvida a consumisse. E se aquilo havia sido realmente um momento de loucura passageira de Victor, e seria uma tolice destruir uma vida tão consolidada por causa disso? Mas a voz interior dizia o contrário. Rita parecia sentir que aquilo não seria o fim. Se um homem foi capaz de trair conscientemente a esposa e os próprios princípios durante algum tempo, dificilmente pararia por aí. Ela conhecia Victor há mais de 20 anos. Sabia como ele funcionava. A promoção havia mudado algo nele, inflado um ego que antes ficava quieto, e egos inflados raramente se satisfazem com pouco. De qualquer forma, ela não pretendia testar essa teoria ao custo da própria tranquilidade. Primeiro, Rita foi atrás de emprego na capital, entendendo que só se sentiria segura quando tivesse algo decente em mãos. Por mais estranho que parecesse, Rita encontrou trabalho muito rápido, numa boa empresa e com um salário razoável. Claro que não havia garantia nenhuma de que tudo seria exatamente como o empregador prometia. Mas se não tentar, nunca vai saber, refletiu Rita. Sobre os planos de mudança para a capital, ninguém sabia além da amiga Laura. Mesmo ao filho, Rita só contou tudo no último momento. Talvez fosse tolice sair de casa assim, sem informar o marido da decisão. Mas a última coisa no mundo que ela queria era ouvir o que ele poderia lhe dizer. Promessas vazias, súplicas, mágoa. Era tudo o que a esperaria se tentasse conversar com Victor. E Rita queria uma só coisa: esquecer tudo logo
e começar a viver de novo. As malas estavam feitas. Sobre a mesa havia uma carta para Victor, e Rita, parada na porta, deu uma última olhada na vida que havia sido a sua. A mulher suspirou fundo. Não queria nada mais do que tirar o casaco e desmanchar as malas para ir à cozinha tomar café na xícara favorita. Nesse momento, o telefone tocou. Alô, respondeu Rita maquinalmente, achando que era o motorista do aplicativo que havia chamado. Rita, não desliga, disse uma voz que ela reconheceu como a de Nádia. Dessa vez a mulher ligava de outro número, provavelmente do seu próprio, porque o anterior Rita havia bloqueado há muito tempo. Nádia, não tenho tempo para falar com você agora e nem temos mais nada a discutir, disse Rita rapidamente ao telefone. Espera, olha, eles voltaram a se encontrar. No começo pareceu que você tinha conseguido dar um jeito no seu marido e que ele tinha dispensado aquela moça. Mas hoje, o Victor pediu para sair da reunião mais cedo e ela saiu depois do almoço. Tenho certeza de que mudaram de lugar. Rita não ficou surpresa. No fundo, esperava por aquilo. Nádia, chega, disse com firmeza, mas sem raiva. Depois, respirando fundo, continuou num tom mais calmo. Eu entendo que você se sente sozinha, mas por que não procura um homem igualmente sozinho? Garanto que existem muitos, não é o que dizem. Presta atenção ao seu redor. Talvez na sua fábrica haja pessoas decentes. E não precisa ser entre os cargos de chefia. A felicidade não está nos cargos, Nádia. Na linha de produção só trabalha gente que bebe, resmungou Nádia. E talvez eles bebam só de tédio? Assim como você, de tédio, fica vigiando maridos alheios? Pensa nisso, Nádia. Pensa. Rita desligou e bloqueou também esse número pelo qual Nádia havia ligado. O motorista que levava Rita ao aeroporto era muito nervoso. Ficava a todo momento ultrapassando outros carros e, no final, quando havia um engarrafamento pela frente, resolveu desviar pelo miolo dos bairros. O carro avançava saltando nas lombadas e buracos. Rita era sacudida de um lado para o outro. E então, passando por um dos prédios antigos do bairro, ela de repente avistou a silhueta familiar de Victor. O marido estava prestes a entrar num dos portões daquele mesmo prédio, e ao seu lado, caminhando junto, estava Natália, sem sombra de dúvida. Rita havia gravado bem demais aquele rosto nas fotos para se enganar agora. Abrindo a porta do vestíbulo, Victor deixou passar a acompanhante com a naturalidade de quem faz aquilo há tempo. O carro de Victor Rita o avistou estacionado no pátio vizinho, longe o suficiente para não chamar atenção. Então era isso. Não havia mais o que questionar, nenhuma dúvida a considerar. As promessas tinham durado menos de um mês. Rita olhou para a cena com uma estranha calma. Não a calma de quem se conforma, mas a de quem finalmente tem a certeza de que tomou a decisão certa. Cedendo a um impulso, tirou o celular da bolsa e discou o número do marido. Victor atendeu imediatamente. Oi, onde você está agora? Perguntou Rita com um tom o mais banal possível. Como assim, onde? Na reunião. Toda sexta tem reunião, você sabe disso. Ah, claro. A reunião. Por que você está ligando? Aconteceu alguma coisa urgente? Não, nada urgente, disse Rita sorrindo. Então te ligo mais tarde. Estou muito ocupado agora. Victor desligou e soltou um suspiro de alívio. Lançou o olhar para Natália e esqueceu tanto a Rita quanto o fato de que a voz da esposa havia sido de alguma forma estranha. Algumas horas depois, Victor despachou Natália de aplicativo para casa e foi para o carro. Ligou imediatamente para a esposa. O telefone de Rita estava fora de área, e ao longo do caminho até casa, o homem tentou mais algumas vezes sem sucesso. Victor chegou ao apartamento bastante apreensivo, mas nem em casa havia Rita. Em cima da mesa da cozinha, porém, havia um bilhete escrito na letra miúda que ele conhecia tão bem. Depois de percorrer a mensagem com os olhos, Victor sentou numa cadeira. Idiota? Que idiota! Por quê? Disse em voz alta. Quando será que ela havia decidido deixá-lo? Com certeza não foi hoje. Victor amarrotou a carta com raiva, mas então se arrependeu, abriu o papel dobrado e alisou com cuidado com a palma da mão.
Tirando o celular do bolso, tentou mais uma vez ligar para Rita e, sem obter resposta, discou o número do filho. Oi, você sabe para onde sua mãe pode ter ido? Sem maiores explicações? Perguntou. Sei, sim. Só que é melhor ela mesma te contar se quiser. E aliás, pai, estou por dentro do que está acontecendo aí. Fique sabendo que você é meu pai e tudo mais, mas não vou deixar você magoar a mamãe. Se quer uma vida livre, primeiro se separa e anda com quem quiser, mas assim como está, não é honesto. Que papo é esse, Rodrigo? Achou que pode dar lição no próprio pai? Não esperava isso de você, filho, esbravejou Vitor com rispidez. Rodrigo o pegara de surpresa, e o homem não encontrou o que responder na hora. E eu não esperava isso de você, pai. Me desculpa, está na hora da aula. Rodrigo desligou. Pela primeira vez, Victor sentiu um medo de verdade. Começava a perceber que, por causa de uma fraqueza que se repetia, poderia perder tudo o que na realidade lhe era caro: a esposa e talvez até o filho. Mal recebeu a notificação de que Rita voltara a estar na área de cobertura, Victor, sem pensar duas vezes, discou o número dela. Rita, por favor, não desliga. Imploro, me escuta. Não estava pensando em desligar. O que você queria? Onde você está? Na capital. Meu avião acaba de pousar. Como na capital? Por que você foi visitar o Rodrigo? Não, Victor, estou planejando começar minha nova vida aqui. Escrevi sobre isso. Você não escreveu que ia para a capital. Mas não é questão de lugar nem de cidade, né? Victor, chega. Sim, você errou, mas jurou a mim que não aconteceria de novo. E já quebrou o juramento. Tudo bem, Victor, não consigo mais falar. Meu táxi já chegou. Tchau. Logo a partir do dia seguinte, Victor começou a ligar para a esposa toda noite. Perguntar como estavam as coisas e por aí vai. O homem fingia com aplicação que nada de sério havia acontecido entre eles e que Rita tinha simplesmente viajado a algum lugar, como numa espécie de viagem a trabalho. No começo, essas ligações deixavam Rita muito tensa. Ela já tinha dificuldade suficiente em recomeçar, construir uma carreira, morar num apartamento alugado onde se sentia como hóspede, onde cada objeto parecia alheio. Mas depois, Rita foi se acostumando com aquelas conversas noturnas com o marido. Afinal, ele era, de certa forma, uma pessoa da família. E 20 anos de hábito de compartilhar com Victor todas as novidades cobrava seu preço. Assim, a mulher contava que o novo chefe era muito exigente e todos os colegas tinham medo dele. Compartilhava impressões sobre o novo ambiente de trabalho e outras coisas. Curiosamente, o novo emprego exercia sobre Rita um efeito animador. Ela até parecia ter rejuvenescido e surgiram forças para muitas coisas que antes ela tinha medo de tentar. Victor admirava com sinceridade as conquistas da esposa e parecia ouvir com interesse todas as novidades. E Rita, embora entendesse como era estranha essa dinâmica com o marido, de alguma forma, não conseguia encontrar em si a coragem de pedir a Victor que parasse de ligar. Tudo isso durou pouco mais de um mês, até que certo dia o filho de Rita perguntou à mãe: Mãe, você perdoou o pai ou não? Entendendo imediatamente por que Rodrigo perguntava aquilo, Rita lhe respondeu a contragosto: Eu mesma não sei, Rodrigo. Como marido e amigo, perdoei. Como homem, claro que não. Voltar a morar com ele, com certeza não pretendo. Entendi. É que o pai liga de vez em quando para mim também e pede que eu ajude. A ajudar o quê? A reconciliação e a reconstrução da família, segundo as próprias palavras dele. Me perdoa, filho. Não pensei bem nisso, quer dizer, me comportei de forma imprudente e dei ao pai motivo para ter esperança. Enfim, eu mesma falo com ele. Não se preocupa. Naquela mesma noite, Rita, esperando o que já se tornara rotineiro, a ligação do marido, foi direto ao assunto. Victor, me diz, com qual objetivo você me liga todo dia? Se está esperando que eu mude de ideia e volte para você, é completamente inútil. Não vou fazer isso sob nenhuma circunstância, por isso você... Entendo, Rita. Olha,
Tirei 2 semanas de férias e quero vir para a capital ver você e o Rodrigo. Só um reencontro. Isso é possível. Rita ficou em silêncio. Não queria ver o marido, mas não podia proibi-lo de vir, ainda mais para ver o filho com quem não se encontrava havia mais de meio ano. 1 semana depois, Victor chegou à capital. Não se preocupa, vou ficar num hotel, disse ele mal pousando no aeroporto e comunicando a Rita por telefone. Rita se viu obrigada, por mais que tudo parecesse estranho e contraditório, a passar o tempo na companhia do marido e do filho. Os três fingiam que nada de especial estava acontecendo. Conversavam sobre assuntos aleatórios, saíam juntos para passeios, iam a cafés, chegaram até a ir ao teatro uma vez. Victor fazia muitas piadas, tentando criar um clima descontraído. Era atenciosamente cortês e não disse uma palavra sobre o que havia levado Rita a partir para a capital. Certa vez, o marido de Rita convidou a esposa e a amiga Laura para um restaurante. Passaram uma noite bem agradável. E quando as duas mulheres voltavam para casa num táxi pago por Victor, Laura disse: "Que tal deixar os ressentimentos para lá, Rita? Olha como Victor se esforça para reconquistar você. Na nossa idade é difícil encontrar alguém de valor." "Não estou procurando ninguém." "Você diz isso agora, mas viva sozinha por 1 ano ou 2 e vai entender que sem um companheiro é uma solidão de fazer uivar." Rita ficou refletindo por muito tempo sobre as palavras da amiga, mas não conseguiu mudar de opinião. Quando as férias de Victor chegaram ao fim, o homem finalmente falou sobre o que realmente importava para ele. Escolheu deliberadamente o momento e o lugar para ficar a sós com a esposa. "Rita, comecei uma reforma em casa", disse ele com um olhar melancólico. "Agora à noite fico passando cola de papel de parede em vez de sentar na frente da televisão. Gosto, confesso, não é lá muito bom." "Escolhi o que o vendedor sugeriu. Espero que você goste quando voltar." "Victor, quem foi que disse que pretendo voltar?" disse Rita com impaciência. "Porque não consigo imaginar outro caminho. Como fico sem você, me diz?" "Vai se acostumando de algum jeito, não exagera." "Nunca vou me acostumar com isso, e não quero me acostumar. Você é a pessoa mais querida para mim. Sem você não preciso de nada." Rita olhou atentamente para o marido. Victor sempre foi de poucas palavras, e ela sabia muito bem que essas palavras não eram vazias. Ele tinha de verdade um pavor de ficar sem ela e temia qualquer mudança no modo de vida ao qual estava acostumado. Mas pavor de perder e capacidade de mudar, Rita já havia aprendido, são coisas bem diferentes. "Rita, eu sei que você não acredita mais em mim, mas entendi tudo. Palavra de honra. Você simplesmente não imagina como estou mal. Com o tempo tudo vai mudar. Você vai ver." "Não quero que nada mude", resmungou Victor. Depois, fitando a esposa com ardor, disse: "Me perdoa, Rita. Quer que eu fique de joelhos?" "Victor, para com essa palhaçada. Não adianta nada, porque de fato não acredito em você. Não é que acredito que você sente falta da vida que tinha, mas isso não é garantia de que não haverá novas traições." "Não, Rita, diz o que quiser. Mas nesse sentido aprendi uma boa lição. Vai me servir para a vida toda. E se quiser, me dá um prazo para provar." 6 meses, 1 ano, o tempo que for. Vou esperar por você sem parar, não importa quanto tempo passe." A conversa não chegou a nenhum lugar. Victor, continuando a crer que todas as mudanças em sua vida eram temporárias, voltou para casa. E Rita respirou com um alívio quase alegre. Ela mesma não esperava que se acostumaria tão rápido a tudo que era novo em sua vida, ao dinamismo frenético da capital, ao trabalho interessante e até a certa liberdade. Não a liberdade em si, mas ao fato de que agora podia gerir o próprio tempo e organizar a vida como bem entendia. Rita conheceu a namorada do filho, e Ana lhe caiu muito bem. Passaram a se ligar com frequência e a sair juntas. Ana mostrou a Rita cantos da capital, onde a mulher ainda não havia estado. Em resultado dessas caminhadas, ou simplesmente com o passar do tempo, Rita começou a se pegar pensando que estava se apaixonando pela cidade. No geral, Rita não se arrependia nem um pouco de sua decisão de se mudar para a capital. E ainda, para sua enorme surpresa,
a mulher começou a notar que alguns homens demonstravam interesse por ela. Havia aqueles entre os colegas e entre desconhecidos que cruzavam seu caminho. Até o vizinho do andar de cima tentava provocá-la quando se encontravam no elevador pela manhã. Compartilhando essas observações com a amiga Laura, Rita ria e dizia: "Deve ser porque na capital há uma porcentagem de divórcios muito alta e os homens estão procurando abrigo ou simplesmente estão sempre em busca de entretenimento." "Não, Rita, o problema não são os homens, eles são iguais em todo lugar. Olha para você. Você ficou completamente diferente, até voltou a usar salto." "E os olhos?" "Nos seus olhos, Rita, está congelada a perplexidade de uma garota jovem que olha para o mundo esperando maravilhas. É o que nos falta quando passamos dos 40. A gente não espera mais nada da vida. Já sabe tudo de antemão e, em geral, nada mais tem graça. E você, como se tivesse começado tudo do zero. E não só saiu do marido, mudou de cidade e de emprego, também mudou sua relação com a vida. Comigo foi mais ou menos a mesma coisa quando cheguei aqui. Só que eu, ao contrário, envelheci 10 anos e fiquei tão sábia e desconfiada de tudo que sinto vergonha de mim mesma. Toda encolhida como uma mola, e vivo pensando só em como acumular mais ainda. E você aí voando nos seus saltos, sem nem se preocupar de morar num alugado e passar horas no ônibus para chegar ao trabalho." Laura dizia tudo isso sem inveja. Só queria animar Rita ainda mais e mostrar-lhe o que ela própria não enxergava. Um dos que demonstravam interesse por Rita era Daniel, que trabalhava na mesma empresa e era o responsável pelo setor de tecnologia. Rita fingia não perceber o cortejo dele, pois Daniel era mais de 10 anos mais novo. 10 anos e 8 meses, protestava Rita, contando a Laura sobre ele. "E daí? O que importa isso? Você, por sinal, nunca aparentou a sua idade, e agora menos do que nunca", respondia Laura, aconselhando-a a não perder tempo. Apesar de ser ainda bastante jovem, Daniel havia se casado 2 vezes. Com a segunda esposa, havia se divorciado muito recentemente. A princípio, justamente o tema dos divórcios havia servido de ponto de conexão entre eles, sem contar que ele havia ajudado Rita a aprender alguns programas de computador. "Rita, o que você faz essa tarde?" Daniel havia se cansado de rodeios. Era uma sexta-feira. Tinha sido cancelado um encontro com os amigos que havia planejado antes, e ele tentava imaginar como passaria aquela noite. Rita ficou tensa, tentando inventar alguma coisa, mas então lembrou das palavras da amiga sobre ser hora de finalmente relaxar e saborear o gosto da verdadeira liberdade. Fechando os olhos por um segundo, Rita sorriu com determinação. Nada de especial. "Por quê? Vamos tomar alguma coisa em algum lugar, comemorar o fim da semana de trabalho", propôs Daniel num tom casual e logo acrescentou, ao ver uma centelha de hesitação no rosto de Rita: "Conheço um lugar sossegado. Nem as baladas de sexta chegam lá." 2 horas depois, estavam sentados numa mesa de um bar bastante aconchegante. Tocava uma música suave, a cabeça girava de um jeito agradável e Rita se sentia de verdade muito bem. "E se fôssemos lá para casa? Moro a 2 quarteirões daqui", propôs Daniel no momento em que debatiam se pediam mais vinho ou encerravam a festa. Sabendo que se desse tempo para pensar, recusaria de imediato, Rita disse apressadamente: "Tudo bem, vamos." Mal chegaram ao espaço semi-dark do apartamento de Daniel, o homem abraçou Rita, mas ela, de repente, para si mesma, deu um passo para trás e disse com voz firme: "Não, espera, não consigo." "Por quê? Tem algo errado?" perguntou Daniel em sussurro. Rita não sabia o que responder. Ela própria não entendia por quê. Por causa de Victor, porque ainda eram casados? Não, com certeza não era isso. "Não sei, Daniel. Acho que para tudo isso preciso ao menos gostar um pouco da pessoa", disse Rita baixinho e foi em direção à saída. Saindo para a rua, a mulher aspirou o ar noturno. Cheirava a primavera. A alma estava estranhamente calma e ao mesmo tempo alegre. Rita entendeu. Estar em paz consigo mesma era mais importante do que tudo o mais. Mais importante do que a moda e do que os estereótipos absurdos sobre a solidão feminina.
Ela não conseguiria se trair nem para satisfazer o próprio orgulho ferido, nem como vingança contra o marido infiel. Avistando a entrada do metrô, Rita foi até lá e, alguns minutos depois, já viajava em direção à casa. Logo após o retorno da capital, Victor continuou esperando que a esposa o perdoasse e voltasse para casa. Conhecia Rita muito bem. Ela era orgulhosa, claro, mas também muito generosa. Não poderia, após as palavras dele, deixar de considerar um retorno, nem que fosse por pena, e num primeiro momento já bastaria. O arrependimento de Victor parecia sincero, mas já havia aparecido antes e por pouco tempo. O homem tinha plena certeza de que desta vez cumpriria as promessas feitas à esposa. Era o que sempre dizia a si mesmo. Com Natália houve uma conversa muito séria, depois da qual a garota ficou com muita raiva. Victor a ameaçou com demissão e com tornar sua vida um inferno caso ela não tivesse entendido o recado. À noite, Victor tocava na reforma do apartamento, que avançava devagar demais e parecia que nunca acabaria. Não ligava mais para a esposa todo dia com medo de aborrecê-la. Apenas de vez em quando se permitia discar o número de Rita e perguntar se estava tudo bem. Enquanto isso, o tempo passava, e Rita não dava nenhum sinal de que fosse voltar. Mais ainda, a esposa começou a falar em oficializar o divórcio. Victor contornava a situação com humor, dizendo que o prazo de experiência ainda não havia acabado e que ainda tinha a chance de reconquistá-la. Mas a reforma ainda não havia terminado quando a resistência de Victor também cedeu. Natália sabia exatamente quais botões apertar, e ele, como sempre, não foi páreo para a tentação quando ela voltou a se aproximar. Era um ciclo que Rita já havia reconhecido há tempo. Natália voltou ao convívio de Victor como se a conversa séria nunca tivesse existido. E Victor, que havia prometido tanto, deixou acontecer, uma vez, depois outra, e logo parou de contar. A certa altura, o homem havia se descontraído tanto que passou a trazer Natália até em casa. Que diferença fazia? Ele morava naquele apartamento sozinho. Mais de uma vez aconteceu de, nesses momentos, o filho ligar para ele, e então o homem, ainda sem perder a esperança do regresso da esposa, ficava propositalmente numa longa conversa por videochamada com Rodrigo. Victor circulava por todo o apartamento e mostrava os cômodos reformados, evitando apenas entrar no quarto onde Natália o esperava naquele momento. Assim se passaram 6 meses, e um dia Rita, colocando os pontos nos is, por fim entrou com o pedido de divórcio. Ela estava farta de sua situação dúbia, e além do mais, já havia tomado uma decisão definitiva. Por mais absurdo que possa parecer, a mulher literalmente sentiu o momento em que o comportamento de Victor havia voltado ao que era antes. O marido ainda ligava de vez em quando tentando convencê-la a recomeçar, mas mesmo à distância, Rita percebia a falsidade nas palavras dele, o mesmo tom de quem promete o que não tem intenção de cumprir. Quando o divórcio finalmente se concretizou, Victor, por uma tolice, foi e se casou com a secretária. O mais estranho era que assim que Natália se tornou sua esposa, o interesse por ela sumiu instantaneamente. No divórcio, Victor pagou à ex-esposa a parte que lhe cabia por lei do imóvel e ficou morando no mesmo apartamento. O que agora o irritava era que Natália tentava mandar na casa. A jovem esposa não sabia fazer nada doméstico, ou Victor simplesmente implicava com ela por qualquer motivo. Além disso, o incomodavam profundamente as exigências desmedidas da nova consorte. Depois de pagar à ex-esposa a parte da casa, quase não sobrou dinheiro, e a Natália sempre precisava de algo. Ora roupas, ora dinheiro para salão de beleza, ora mais alguma coisa. O homem se pegava cada vez com mais frequência, pensando que havia se precipitado ao se casar de novo, e às vezes, olhando para Natália, ficava genuinamente sem entender o que havia visto nela. Na vida de Victor, aconteceu então algo que ele de maneira alguma esperava. Foi retirado de seu cargo. A diretoria da fábrica justificou a decisão, dizendo que Victor simplesmente não estava dando conta de suas responsabilidades. Você era um excelente mestre de obra, mas como gestor, com todo o respeito, é simplesmente medíocre.
disse o diretor-geral, dando uma palmada no ombro de Victor e entregando-lhe a ordem assinada pessoalmente. Victor não foi demitido, apenas lhe ofereceram o cargo anterior, mas incapaz de suportar a humilhação, foi embora por conta própria. Por muito tempo depois disso, não conseguiu encontrar emprego e acabou indo trabalhar num serviço privado de reparo de eletrodomésticos. O salário no novo lugar era muito menor e, além disso, era pago de forma pouco regular. Naturalmente, tudo isso acarretou mudanças também no bem-estar de Victor, que piorou sensivelmente. E um dia, a jovem esposa, levando consigo de casa tudo o que pôde, inclusive a televisão nova, desapareceu no nada. Depois disso, Victor começou a culpar a ex-esposa por todos os seus problemas. Reclamava para os novos colegas de trabalho da inconstância feminina, afirmava que a esposa havia fugido dele para a capital em busca de uma vida melhor e chegava a xingar Rita com os piores xingamentos. Quanto à própria Rita, durante 2 anos inteiros após o divórcio, ela não se apressou a entrar em relacionamentos e ficou sozinha. A solidão, porém, não pesava sobre a mulher. Além do mais, Rita entendia muito bem que nenhum dos que tentavam conquistar sua confiança a fazia querer passar o resto da vida com qualquer um deles. E então, aconteceu em sua vida um encontro que se tornaria decisivo. A história desse conhecimento lembrava o encontro dos protagonistas de um daqueles filmes românticos sobre recomeços na cidade grande. E os dois costumavam brincar sobre isso depois. Rita voltava para casa de trem depois de ter ido visitar as atrações históricas de uma cidade no interior. De forma geral, não havia sossego para ela. Queria ver todos os lugares notáveis da capital e das redondezas. Um homem que entrou numa das estações se sentou em frente a ela, e Rita involuntariamente fixou o olhar nos sapatos dele. Os sapatos do passageiro eram um só aglomerado de barro, o que não poderia passar despercebido. Notando o olhar de Rita, o companheiro de viagem, como quem se justifica, disse: "Desculpe a aparência. Tentei tirar meu carro de um buraco e a danada depois não quis ligar." "Desculpe", disse ele, e até ficou um pouco vermelho, o que deixou Rita sem jeito. Tentando suavizar a situação de alguma forma, Rita foi a primeira a falar com ele. "E então você deixou o carro e pegou o trem?" perguntou ela sorrindo. "Foi o que me restou", disse o desconhecido, encolhendo os ombros. "Tenho um encontro importante na cidade. Uma reunião, aliás." O homem pronunciou essa frase como se quisesse causar uma boa impressão, mas foi justamente isso que fez Rita sair do estado de leveza de um segundo antes. Desde algum tempo, ela havia desenvolvido uma aversão à palavra reunião. Incapaz de conter as próprias emoções, a mulher se calou abruptamente e virou com indiferença para a janela. O resto do trajeto percorreram em silêncio. Apenas quando se aproximavam da capital, o companheiro de Rita se aventurou a falar com ela de novo. "Você mora aqui faz muito tempo ou é daqui?" perguntou ele com cuidado. "Vim para cá 2 anos e meio atrás", respondeu Rita maquinalmente. "Eu moro aqui exatamente há 2 anos e meio. E você é de onde, se não é segredo?" "Do interior", admitiu Rita sem muita vontade. "Sério? Eu também sou do interior. Sabe, seu rosto me pareceu familiar." "Claro." "Quase 3 anos atrás viajamos juntos no mesmo avião e até sentamos em lugares vizinhos. Fiquei a fim de perguntar por que você estava tão triste, mas não me atrevi. Foi no final do verão, se não me engano, no dia 22. "Dia 21, corrigiu Rita. "Bem, acho que também me lembro de você. Verdade, naquele dia você estava de agasalho com os joelhos esbagaçados e o seu olhar insistente na minha direção me ajudou a não chorar. Odeio chorar em público." "E o que havia acontecido?" "Notei logo que você estava se segurando para não desabar. Eu tinha deixado o marido e viajava para construir uma vida nova", admitiu Rita com um sorriso animado. O homem sorriu de volta, um pouco hesitante. "E eu sou solteirão convicto, imagina? Nunca me casei. Na juventude estive quase lá, mas a noiva fugiu para outro bem antes do casamento. Depois disso, fiquei com muito medo de entrar em qualquer relacionamento sério."
Parecia que a história se repetiria. E depois, sabe, quando você se acostuma à vida de solteiro, de tal forma que a família já parece algo assustador, uma espécie de prisão voluntária. Riram juntos e saíram do trem como se já fossem velhos amigos. Mais tarde, Rita soube que a área de atuação de Alexandre estava relacionada à construção de casas no campo. Naquele dia, havia ido inspecionar um de seus novos projetos. O homem se chamava de simples construtor e, de fato, o fora em tempos passados. Mas no momento em que se conheceram com Rita, Alexandre já não construía nada pessoalmente. Contratava empreiteiros, buscava projetos, cuidava da compra de materiais e assim por diante. A empresa que Alexandre chefiava era pequena e a concorrência era acirrada. Por isso ele de forma alguma se gabava dos próprios resultados, embora tivesse alcançado muito na vida. De simples pedreiro, tornara-se um empreendedor bastante bem-sucedido. Mudara-se para a capital e tinha uma renda boa com os negócios. Mesmo assim, Alexandre continuava sendo o mesmo trabalhador braçal de sempre e frequentemente pegava na colher de pedreiro para mostrar a esses jovens preguiçosos como se fazia. Por muito tempo, Rita e Alexandre, sendo conterrâneos, permaneceram bons amigos, simplesmente se apoiando em tudo. Aos poucos, a afeição cresceu, e os dois acabaram reconhecendo que simplesmente não conseguiam ficar um sem o outro. Os sentimentos os arrastaram, e certa noite Rita ficou para dormir no apartamento de Alexandre. Acordando cedo da manhã, o homem ficou por muito tempo olhando para a mulher que dormia ao seu lado. O olhar atento despertou Rita, e mal ela abriu os olhos, Alexandre disse: "Você quer se casar comigo? Você está se propondo porque é um homem honrado, depois do que aconteceu ontem à noite?" perguntou Rita em tom de brincadeira. "Estou dizendo porque quero muito que cada manhã seguinte da minha vida seja como esta." Alexandre disse isso num tom bastante sério e Rita ficou sem jeito. "E sua vida de solteiro? O que vai ser dela?" perguntou ela, contendo a respiração. "Estou pronto para abrir mão de tudo o que tenho, incluindo a vida de solteiro, para acordar ao seu lado." Olhando para ele com um olhar igualmente sério, Rita disse: "Somos adultos. Não precisamos de um casamento para isso." "Não, com um carimbo no passaporte me sinto mais seguro", disse o homem depressa. "Por quê?" "Porque assim você não vai a lugar nenhum sem mim. Disso eu me encarrego." 2 meses depois, Rita e Alexandre se casaram no cartório, sem querer organizar nenhuma comemoração especial. Houve apenas uma pequena reunião com os mais próximos: o filho de Rita, Rodrigo, sua namorada Ana, a amiga Laura e um par de amigos de Alexandre. Após a recepção, os 2 amigos foram acompanhar Laura até em casa, para a imensa alegria dela, aliás. Naquela noite, a sós com a esposa, Alexandre disse: "Acho que me apaixonei por você ainda quando viajamos juntos no mesmo avião." "Eu queria tanto tirar aquela tristeza do seu rosto." "Você conseguiu?" respondeu Rita. "Ultimamente não me lembro quase nada do meu passado, como se comigo não tivesse acontecido nada antes de te conhecer." A capital brilhava com milhões de luzes noturnas. Numa das janelas dos prédios, fugindo do brilhante carrossel de luzes, aquela noite não se acendeu. Na agradável escuridão, admirando as luzes da cidade, ficaram abraçados um homem e uma mulher. O tempo corria compassado, sem pressa, como se percebesse a importância daquele momento.